Qual é a diferença entre creia e será salvo e sem caridade não há salvação? E aí, Jorge? A questão da crença e a salvação é um conceito do cristianismo clássico que está nas cartas de Paulo. Inclusive, existe um ponto que na carta de Paulo é apresentada a salvação pela fé. Creia e será salvo. É o que está dito nas epístolas de Paulo, né? Que o homem é salvo pela fé. E quando nós encontramos a epístola de Tiago, nós encontramos uma outra fala. Na epístola de Tiago, ele diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mostrando que o homem é justificado pelas obras e não pela fé. E aí muitos dizem que existe uma contradição nesse texto, porque um texto fala que a salvação vem pela fé e o outro texto diz que a salvação vem pelas obras. Aqueles que defendem que a salvação vem pela fé consideram que é a fé que salva e não as obras. Não importa o que você faz, importa o que você crê. E os que dizem que a salvação vem pelas obras, dizem que a fé vem pelo aquilo que você faz e não pelo aquilo que você acredita. E todos os dois estão com metade da verdade, porque realmente eu preciso crer para que a minha fé tenha, para que a minha caridade tenha sentido. Porque se eu fizer o bem, mas eu não estiver conectado ao divino, o que eu faço não tem os aspectos de transformação que a gente poderia ter. Se a gente bem lembrar, na parábola do bom samaritano, quando ele encontra o homem à beira do caminho, ele diz assim para o homem, o evangelista diz, e passando por ali um samaritano, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. É esse mover-se de íntima compaixão que é a verdadeira caridade. Porque é aí que está o sentimento. A gente faz porque sente. Porque eu posso fazer sem sentir. Imagine que um samaritano passasse por aquele lugar, visse um homem caído à beira do caminho e dissesse: droga, vai me atrasar. E eu vou ter que recolher, porque agora, como eu vi, eu não posso fugir. Porque se eu não fizer nada, os espíritos ainda vão me criticar. Então eu tenho que fazer tudo o que eu puder. E aí o cara para com raiva: bora, sobe do meu cavalo. Já me atrapalhou mesmo? Então agora eu vou te levar. Bora, e leva. E eu tenho que ficar com esse cara a noite inteira. Porque se eu não fizer tudo o que eu puder, ainda vão dizer que eu não fiz tudo o que eu podia. Droga, vai me atrapalhar mais ainda, porque eu vou ter que perder uma noite inteira por causa desse cara. Eu não devia ter visto ele. Ele está fazendo, mas ele não está sentindo. Então, o homem não é salvo pelas obras se as obras não estiverem cheias da conexão com o divino. Por isso que eu preciso ter uma conexão com o sagrado para que as minhas obras tenham sentido. Então, nem é a fé sem obras e nem é as obras sem fé. É nós fazermos as obras, porque quem tem fé obra. Não existe possibilidade de você sentir sem fazer. Se você sente, você faz, mas eu posso fazer sem sentir. O objetivo é que você sinta para que a sua fé movimente você a fazer o que você tem para fazer. Esses conceitos são conceitos que estão no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e na Carta Universal de Tiago. Agora, a outra frase que foi buscada, fora da caridade não há salvação, ela não é do Novo Testamento. Ela é criada por Kardec. Havia no século XIX uma frase: fora da igreja não há salvação, e Kardec, então, parafraseou essa frase e criou fora da caridade, que não é de uma igreja, mas fora da prática da caridade não há salvação. Só que nós precisamos mergulhar no sentido de caridade que Kardec tinha, que não é filantropia. A caridade como sendo o amor em movimento. O sentimento de eu me comover com o outro, senti-lo como meu verdadeiro irmão e atuar de maneira legítima, entendendo que ele precisa de socorro, precisa de amor,
que o que eu puder fazer pelo outro, eu devo fazer. Porque a minha indiferença diante do outro demonstra que eu não estou sentindo o que eu deveria sentir. Então, a frase primeira que você trouxe, crer, crer, como é que é? Crer e salva, como é que é? Crer e salvar, né? Que é divino, crer e salvo. Creia e será salvo. Crer será a crença simplesmente sem uma ação efetiva não garante um processo de libertação da alma. Mas quem crê verdadeiramente se movimenta na direção do outro para salvá-lo. E aqui eu quero resgatar um ponto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 20. Comentei isso outro dia aqui também. Aqueles que só cuidam daqueles que são da sua religião. Isso também não deve ser feito, porque se eu amo as pessoas, não posso separá-las. Fulano é da minha igreja, então eu posso ajudar. Esse aqui não é, então não vou ajudar. Amar a todos indistintamente, sem que se faça nenhum tipo de distinção entre as pessoas. Quem crê, age, mas eu posso agir sem crer, e aí, de repente, o meu coração está cheio do sentimento de raiva de ter que fazer, não tem sentimentos positivos. Então, é preciso aliar as duas coisas. Aliar a crença com a prática para que seja uma libertação verdadeira do indivíduo, que é muito próxima da frase de Kardec. Fora da caridade não há salvação das nossas próprias circunstâncias de sofrimento, porque eu não estou preocupado com o próximo. Quem não se preocupa com o próximo não está bem.